É o primeiro domingo do ano, né? Ano 2026 é o primeiro dia que nós estamos aqui para cultuar. E vamos procurar fazer o melhor, né? O melhor que nós podemos fazer é estar na presença do Senhor, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Ele é merecedor de toda a nossa adoração e a nossa dedicação. E para iniciar, a palavra do Senhor está aqui no Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. E aquele que tem temor a Deus, somos abençoados, e a nossa família também é abençoada. Salmo 128, a palavra diz assim para nós nesta manhã: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como a planta de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluias. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os teus filhos, teus filhos e teus filhos, e a paz sobre Israel. Aleluia. A paz sobre Israel, a paz sobre a nossa vida, a paz sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E bem-aventurado aquele que tem no Senhor, bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que realmente tira o tempo para estar na presença do Senhor, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Seremos abençoados, nós se alegramos pela presença do Senhor, e o coração de Deus fica mais alegre porque eu e você estamos aqui para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós somos escolhidos do Senhor, somos abençoados pela presença do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este momento. Estamos entrando na tua santa presença neste primeiro domingo do ano. Viemos aqui, Senhor Deus, para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Senhor, venha operar maravilhas neste lugar. Cada um, Senhor Deus, possa se alegrar diante da tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, abrir o teu coração, deixar o amor de Cristo preencher, Senhor, os corações, com alegria, com teu amor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor Deus, a tua bênção para cada um que está aqui presente. Pedimos, Senhor Deus, também a bênção para aqueles que ainda não vieram, ainda estão no caminho, para que o Senhor Deus possa trazer em paz. Para aqueles que não podem vir, ou outros motivos estão viajando, mas aonde estiver, Senhor Deus, cada um que congrega neste Ministério Semear das Nações, Senhor Deus, possa enviar um anjo para estar do lado dessas pessoas, para proteger, para guardar e abençoar cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção para cada obreiro desse ministério, pelas intercessoras que têm orado e intercedido pela igreja, pelo ministério, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja, Senhor Deus, renovação, Senhor Deus, transformação. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nas tuas mãos. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção para o ministério de louvor, para esse grupo que sobe aqui no altar, escolhido do Senhor para estar no altar, para louvar, adorar, exaltar o nome do Senhor, ungindo cada instrumento aqui do altar, é instrumento de adoração, porque nós queremos, Senhor Deus, fazer o melhor que nós podemos fazer aqui, Senhor Deus, é te louvar, te adorar e te exaltar o teu nome e dizer: só o Senhor é Deus. Tu és um Deus santo, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que é o nosso socorro bem presente, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tu és um Deus que é o nosso conselheiro, é o príncipe da paz e pai da eternidade. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, o palestrante que vai ministrar com a palavra, que seja usado poderosamente nessa manhã como um canal de bênção. Oh Deus, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar as nossas vidas do início ao final deste culto, que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade dessa manhã aqui para ministrar as nossas
nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos, Senhor Deus, toda a seta do inimigo, repreendemos, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, repreendemos, Senhor Deus, todo o levante do inimigo, repreendemos, Senhor Deus, toda a seta, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas o que prevalece aqui é a Tua presença, é o Espírito Santo de Deus para ministrar as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Já te pedimos, já te agradecemos por essa manhã, no nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as
Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali estará. Estamos reunidos na presença do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos tocar. Venha nos banhar com tua graça, com o teu amor. Assim como uma fonte, que a fonte que vem dos céus passe por aqui, passe por nossas vidas, tirando tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tirando tudo aquilo que desagrada os olhos e o coração de Deus. Que a fonte venha e passe por nós, que sejamos limpos para adorar, para bendizer e para servir a esse Deus que é tão lindo. Aleluia. Existe o Senhor que flui de amor, acima
Glória a Deus, aleluias. O nome do Senhor é exaltado. Deus é perfeito. Amém? Vou estar chamando o pastor Antônio para fazer a oração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente orar para a caixinha, vamos ministrar a oferta, os dízimos. Vamos adorar com as nossas ofertas e nossos dízimos, né? É um momento que precisa estar no culto. Para ser um culto completo, precisa ter a nossa adoração, também do nosso sacrifício, que é as nossas ofertas e nossos dízimos. E eu quero deixar um versículo da Bíblia aqui sobre o que é ofertar na obra do Senhor. No Salmo 116, desculpa aí, no 1 Coríntios 16, eu estou com o Salmo 116 na cabeça. 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. A palavra diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha aqui a parte que puder, e a juntar conforme a sua prosperidade. Então a palavra diz que no primeiro dia da semana, hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro domingo do mês, do ano, não é verdade? E precisamos fazer o que cada um de nós colocar uma parte, né? O que nós puder. Mas ele fala aqui ainda, juntar conforme a sua prosperidade, conforme as suas condições, conforme está o teu coração, conforme está o teu amor pela obra de Deus. É de acordo com a nossa situação financeira. Se você pode dar R$1, amém, é de coração de amor. Mas se você pode dar 100, amém, glória a Deus. É de acordo com o que nós podemos fazer pela obra de Deus. A obra de Deus precisa das nossas ofertas e nossos dízimos para manter as portas abertas. Por isso que nós temos que se esforçar e trazer sempre o melhor no altar do Senhor. Amém? Se tem dizimista, sai do teu lugar e vem na frente aqui para ser ungido e orado, no nome de Jesus. Se não tem, vão levantar as nossas ofertas. Se você não tem uma oferta, levanta a tua mão. Você vai receber o toque da mão do Senhor sobre as tuas mãos, no nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este momento. Um momento, Senhor Deus, de dar nossa adoração com as nossas ofertas e nossos dízimos. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção para cada um que está aqui ofertando neste momento, com o coração alegre, porque tem uma oferta para trazer no teu altar. Essa semente, Senhor Deus, semear na terra fértil. Saber que nós semeamos e é nós que vamos colher grandes frutos, Senhor Deus, no nome de Jesus. E aqueles que não têm nenhuma oferta, e eles recebem o toque das tuas mãos, recebam a unção da prosperidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, dando condições para que no próximo culto eles possam trazer uma oferta de amor, no nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos o devorador, o gafanhoto, o migrador, o destruidor, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, receba nossas ofertas e nossos dízimos com cheiro e agradável suaves, no nome de Jesus. Vem com alegria no altar dos rios trazer a tua oferta, no nome de Jesus. Glória a Deus. Agora é o momento que nós vamos orar pelos pedidos da caixinha. Começar o ano aqui orando, profetizando. Glória a Deus. A bênção, profetizando vitória, profetizando que o agir de Deus sobre cada pedido que nós colocamos nessa caixinha. Com fé e com perseverança. Que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fim e fundamento daquilo que nós esperamos, mas é a prova das coisas que a gente não se vê. Então nós esperamos porque nós temos fé. Esperamos em quem? Em Deus. A nossa esperança está em Deus. A nossa confiança está no poder da palavra, no poder da oração. Mas
é a prova daquilo que a gente não vê. A gente não está vendo, mas a gente sentimos e nós temos esperança e confiamos que Deus está trabalhando, Deus está agindo e Deus está agindo sobre cada pedido que está aqui nessa caixinha e cada pedido que nós colocar com fé, com confiança a Deus. E temos a certeza que com essa fé que nós temos, nós vamos ver o sobrenatural acontecer. Nós vamos, com certeza, não ver o agir de Deus. A resposta vai vir boa e perfeita e agradável, porque Deus faz o melhor para nós. E Deus sabe daquilo que nós precisamos e nós necessitamos. Se nós escrevemos um pedido aqui para Deus, um pedido de oração, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe daquilo que nós precisamos. E Deus vai interceder. Nós vamos interceder aqui por esse pedido. Mas o Senhor Jesus está com a mão estendida e intercedendo. E a mão do Senhor está sobre esse pedido. Vamos crer e vamos confiar que a nossa vitória é certa no poder que há no nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este momento. Um momento, Senhor, de intercessão. Um momento, Senhor, que nós colocamos a nossa fé avivada, Senhor Deus, sobre esse pedido, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus. E nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do agir do Senhor. Nós precisamos que o Senhor Deus venha trabalhar de uma maneira especial, Senhor Deus, sobre esses pedidos, Senhor, por cada um dos teus filhos, Senhor Deus, que escreveu um pedido de oração, com fé, Senhor Deus, com esperança, com confiança no Senhor Jesus. E cremos, Senhor Deus, no teu poder, cremos, Senhor Deus, que a resposta, ela vai vir sobre as nossas vidas, ou mais cedo ou mais tarde. Nós sabemos que o tempo é do Senhor, não é o nosso tempo, mas nós sabemos esperar, Senhor, no Senhor Jesus. Mas pedimos, Senhor Deus, entra com providência nessa causa. Oh Deus, em nome de Jesus, socorre os teus filhos, socorre, Senhor Deus, cada pedido aqui. Tem pedido aqui que precisa, Senhor Deus, de um milagre, Senhor. Mas nós cremos, Senhor Deus, fez milagre no passado e faz milagre no presente. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, então reverte situações aqui, Senhor. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Oh Deus, trabalha, Senhor Deus, desencabeza aquele papel que está encabeçado na cabeça. Oh Deus, restaura a família, Senhor. A família menina dos teus olhos, Senhor, que precisa ser restaurado, precisa ser liberta, Senhor. E nós profetizamos a salvação, Senhor Deus, na casa de cada família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, Senhor Deus, a tua bênção. Tira todo impedimento que vier, Senhor Deus, atrapalhar esse pedido, ter a resposta que venha de ti, Senhor. O inimigo não tem poder sobre esse pedido, porque nós colocamos aqui, Senhor Deus, é nas tuas mãos, Senhor. E as tuas mãos, ela é poderosa. O inimigo não vai tocar, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus forte e é um Deus que está no controle de toda a situação. Oh Deus, em nome de Jesus, tira todo impedimento, toda a pedra de tropeço, Senhor Deus. Tira tudo aquilo que não provém de ti. Mas nós colocamos nas tuas mãos, e está nas tuas mãos. E pedimos, Senhor Deus, a tua bênção para cada um pedido aqui. E abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Deus está no controle de toda a situação. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar mais um louvor e depois vai vir a palavra que o alimenta espiritual. Glória a Deus. Vou fazer um louvor aqui. Já cantei ele outras vezes, mas para mim ele faz muito sentido. Tivemos, vou falar de mim, né? 2025 foi o ano, mas Deus não deixou eu perecer. Não existe a promessa de que não vamos sofrer. Existe a promessa que não estaremos sozinhos. E as mãos do Senhor, ela sempre está conosco. Não nos abandona. É o tempo todo. Né? Por mais que a gente se vê assim por um fio, o fio que a gente se
se vê é a mão do Senhor. Amém? E que esse ano seja melhor. E eu creio que as mãos do Senhor continuarão nos segurando. Amém? Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalha
Glória a Deus. É a mão de Deus. A mão de Deus está sobre as nossas vidas. A mão de Deus está sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. É a mão de Deus que é poderosa. É esse que nós te louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele merece a nossa dedicação. Agora vamos alimentar do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, e nós precisamos desse alimento, que é a palavra. E o diácono Maurício, que foi delegado para ministrar a palavra nesse primeiro domingo do ano. Amém? Vamos chamar o diácono Maurício para vir aqui e nós vamos orar para que ele possa ministrar a palavra no nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este momento. Um momento, Senhor, tão precioso. Nós te louvamos, nós te adoramos, te exaltamos o teu nome. Sentimos a tua presença neste lugar. E agora, Senhor Deus, chegou o momento de nós alimentar um alimento espiritual, que é a tua palavra. Está aqui, Senhor Deus, o diácono Maurício, que foi delegado para ministrar a palavra agora nessa manhã. Que ele seja usado poderosamente como um canal de bênção, Senhor Deus, uma ferramenta das tuas mãos. Espírito Santo de Deus, toma a vida dele, dá direção, Senhor Deus, do início ao final, que a voz é dele, mas a palavra vem do Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, Senhor Deus, toda a seta do inimigo, repreendemos, Senhor Deus, todo o roubo da palavra, tudo aqui que não provém de ti, seja repreendido agora com poder, no nome de Jesus. O que prevalece é a tua presença, é o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos aqui mais um dia, primeiro domingo do ano de 2026, Amém. para louvar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Já que esse momento é meu, eu vou usar e vou usar. Eu quero, antes da palavra, eu quero cantar um louvor, irmãos, porque o Senhor tem nos abençoado e a gente, na trajetória do ano que passou, tantas coisas vieram, tantos sonhos, tantos projetos, né? Mas não se realizou, mas vai se realizar. Mas é tudo debaixo do tempo do Senhor. Eclesiastes 3 diz, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? E nós estamos, irmãos, enquadrados dentro dos sonhos do Senhor, dentro do projeto de Deus, que no momento exato, no dia exato, na hora exata, vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Nós só não podemos nos desesperar, temos que confiar, né? E saber que nós somos totalmente dependentes da vontade do Senhor. Nada acontece sem que Ele tenha planejado, nada acontece sem que seja do teu coração, do coração de Deus. Se isso é assim, irmãos, vai acontecer. O louvor que a Nata cantou agora. Louvado seja o nome do Senhor. Pode soltar. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O seu sonho vai ser realizado, irmãos. Porque é o sonho de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho,
irmãos, Deus nos surpreende com coisas pequenas e ela se torna grande em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Na semana passada, eu fico sempre pensando, meditando nas coisas do Senhor, nas coisas que acontecem, e tudo fala conosco. Eu não sabia que eu iria ministrar hoje, mas o Senhor me falou. Acho que foi na quarta-feira. Eu falei assim: não sei, eu estou sentindo que eu vou ministrar esse domingo. Aleluia. Eu senti isso. Aí passou o dia todo, quinta-feira, não sei qual foi o dia, acho que deve ser quinta-feira. Eu vou lá no celular para ver as mensagens. A você falou para mim ministrar no domingo. Eu falei: meu Deus, você não tinha me avisado. Louvado seja Deus. E como a gente tem que estar sempre preparado, irmãos, para tudo, né? A gente tem que estar sempre como soldado, sempre atento, né? No que vê ou no que a gente ouve, né? Ou que o coração nos fala, né? Tem 3 situações, né, que a gente tem que, né, observar. Sensibilidade chama isso. Louvado seja Deus. E como eu não sabia, e a quinta-feira a pastora Sérgio me avisou, eu falei: meu Deus, eu já tinha uma mensagem, um livro que eu gosto de ler muito. Está no livro de Jeremias 18. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Essa mensagem fala muito, irmãos, conosco. Fala muito comigo. E foi uma das diversas situações que nós passamos. Isto é uma grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é uma grande verdade. E eu vou falar para os irmãos que nós precisamos todos os dias passar por essa situação, por esse processo, né? Passar por esse processo de se refazer todos os dias, amém? Todos acharam? Amém. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-o a fazer de outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei algo que eu sento aqui, eu fico prestando atenção. Porque a gente vê esses 2 vasos aqui. Desses vasos, eu olho e fico vendo, irmãos, o formato dos vasos. Aleluia. Aí eu fico olhando o formato dos vasos. E eu fiquei prestando atenção que tinha 2 vasos. Tem 2 vasos aqui de um formato. Aqui tem outros vasos em outro formato. Ali tem outro. Aqui tem mais um, aqui tem mais outro, mais outro. Outro aqui. Irmãos, podemos observar aqui o seguinte, que cada vaso tem uma folha, uma planta diferente. Aleluia. Cada vaso tem uma cor diferente, cada vaso tem um formato diferente. O mais interessante que eu vejo, irmãos, é esse daqui. Esses vasos.
Esses dois vasos aqui, eu fico prestando atenção. Aleluia. Não estão entendendo? Observaram? Observaram os vasos? Sim. Quem fez esse vaso tinha um propósito. Tinha um propósito de fazer esses vasos inclinados. Aleluia. Esses aqui não. Esses vasos são de um formato diferente. Eles são eretos. Ali tem um vaso de vidro. E ali tem duas garrafinhas adornadas que está sendo um vaso. Louvado seja Deus. E eu sempre observo esses dois vasos ali. Eu fico olhando e falo assim, meu Deus. A gente quando está na mão do Senhor, a gente vai ser moldado da maneira que Ele quer. E às vezes a gente quer, não, eu vou ser assim porque eu quero ser assim, porque eu vou alcançar, eu vou fazer. Aleluia. Às vezes nós não estamos na mão do oleiro, nós nos quebramos por mera desobediência. O Senhor falou para Jeremias, Jeremias, vai à casa do oleiro. Lá vou mostrar para você como é que um oleiro faz um vaso. Aleluia. Agora eu estou vendo a igreja do gente que está aqui hoje, irmãos. Aleluia, Jesus. Ninguém quer vir mais para a casa do oleiro. Ninguém quer mais. Para ser moldado, para ser refeito, para ser vasos cheios, vasos de honras. Há quem prefere ser vaso para desonra. Uma certa vez eu, na FUBEC, numa empresa que eu trabalhava, o patrão falou para mim, Maurício, eu quero que você vá buscar os vasos de uma mansão. Eu fui lá, que quando ele comprou o vaso, esses vasos eram grandes. Irmãos, já viram aqueles vasos que tem em Roma? Já viram? Aqueles filmes épicos, tem aqueles grandes vasos. E eram mais ou menos desse tipo. Eram 12. Interessante, né? Eram 12 vasos e grandes. E eu fui. E ele me falou assim, olha, toma muito cuidado com esses vasos são caros. Aleluia. Ele me passou essa recomendação. Agora, irmão, trazendo para nós, irmãos, que valor nós temos diante de Deus como vasos. Já imaginaram? E nessa manhã, eu comecei a pensar, onde mesmo eu parei, dei uma lida, meditei. E no meu coração, eu vou falar assim, quando eu chego aqui, as coisas é diferente. O vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. O que ele fez? Ele fez um outro vaso, segundo o teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Do barro, ele tornou a processar novamente aquele vaso que quebrou para fazer um outro vaso segundo o coração dele. Irmãos, assim somos nós. Assim somos nós na mão de Deus Todo-Poderoso. Casa do ordeiro. Aleluia. Aleluia. Um louvor, irmãos, que eu gosto de cantar muito, mas acontece quando eu começo a cantar, eu começo a sentir que eu começo a ser quebrado por dentro. Quando eu canto, eu começo a sentir coisas tremendas acontecendo no meu interior, que diz assim: como tu queres, Senhor, eu sou teu. Tu és o ordeiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que em mim tua vontade se cumpra assim. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. O oleiro fez aquele vaso de novo segundo a vontade dele.
E o Senhor faz isso também conosco, segundo a vontade dele. Aleluia. Irmãos, às vezes eu digo, Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio do teu Santo Espírito, Senhor. E o Senhor às vezes derrama uma graça tão grande que às vezes eu não resisto. Aí eu começo a me derramar, como estou fazendo agora. Aleluia. E o Senhor começa a mover, Ele começa a moldar, Ele começa a amassar. A gente começa a sentir umas coisas estranhas. A gente começa a sentir uma coisa estranha. Daqui a pouco a gente começa, sabe como a transbordar lágrimas, eu diria. Porque a graça do Senhor ela nos preenche de uma forma maravilhosa. E Ele começa a nos moldar. Ele começa a trabalhar, Ele começa a mudar, Ele começa, sabe, retificar uma coisa quebrada, uma trinca, um pedacinho que trincou, que quebrou, Ele vai e começa a fazer de novo. O Senhor faz assim. Começa. Não sei porquê, mas me veio quando meu pai não era evangélico, que ele saiu do serviço e ia se encher de álcool. Cada um. Mas no momento que ele entrou na igreja, que ele se converteu, ele foi cheio da graça, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ali o Senhor pegou aquele barro e fez de novo. E fez de novo. E ele fez segundo o coração dele. Aleluia. Irmãos, mediante essa palavra aqui, nós vamos lá para Gênesis. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Irmãos, o trabalho do oleiro começou lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. E depois nós vamos para o 2, verso 6. Acharam? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Amém. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Irmãos, essa semelhança significa que eu vou fazer o homem segundo o meu coração. Louvado seja Deus. Agora vamos para o capítulo 2, verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O barro já estava pronto. Porque terra quando molha, ela é um barro. Aleluia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Aleluia. O trabalho do oleiro começou aqui, né? Ele começou a fazer o vaso ali, lá no Éden. O Senhor amassou aquele barro ali, e ali ele começou a formar o homem. Uma palavra do Senhor, uma passagem que fala: vós sois vasos. Vós sois vasos. Aleluia. Irmãos, agora eu vou na viúva. Vasos. Vasos. Vasos vazios. Vasos vazios. Aleluia. Vasos vazios para ser cheios. O vaso não pode ter dor. O vaso não pode estar quebrado. O vaso tem que estar inteiro.
para que ele possa conter o que vai ser colocado. Aleluia. Irmãos, e nós vemos hoje quantos vasos, uns vazios, outros quebrados, e outros vasos cheios de coisas que não condiz com a vontade do Senhor. Aqueles vasos que estão cheios de terra seca. Aleluia. Onde já teve uma planta e aquela planta secou porque o vaso não foi cuidado, aquele vaso foi esquecido. Mas aquele que fez o vaso, o oleiro, ele não esquece. Ele abandona o vaso quebrado. Mas só que esse vaso não está na mão daquele que sabe fazer. Quantos vasos que eram cheios, quantos vasos formosos foram quebrados, vasos que saíram, que não estão, sabe, na casa do oleiro, só quebrados. Aleluia. Agora falando que tem muita gente na live que está assistindo. Quantos de vocês que estão aí atrás da live aí, que eram um vaso cheio e hoje estão até criando telha de aranha, traças, porque saíram da casa do oleiro? O Senhor falou para Jeremias: desce a casa do oleiro. E quantos que estavam na casa do oleiro hoje não estão mais? Mas o oleiro está disposto a quebrar e fazer de novo vasos. Aleluia. Irmãos, essa palavra é profunda. Essa palavra é profunda. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus é tremendo. O Espírito Santo de Deus é tremendo. Quando eu estudava, no colégio que eu estudava, tinha aula de tecnologias. Era o César. Lá tinha aula para todas as coisas. E nós tínhamos, para cada dia da semana, tinha uma matéria. Eu gostava muito de quando era para trabalhar com argila. O professor chegava assim: você quer fazer o quê? Pegava aquele monte de argila, faz segundo a sua imaginação. O que você quer fazer? Irmãos, ali a gente via, eu começava a observar uns, eu começava a bater aquele barro com um pouco de água, batendo, até que aquele barro fica numa postura, fica numa consistência de ser moldado. Então o que acontece? A gente começava a bater, a mão começava a mudar, mas só que tem que ter a água. A gente poder bater e aquilo não mudar na mão e começar aquele barro, aquela argila ficar num ponto, é como se estivesse fazendo um bolo até tal ponto. Eu me lembro que muitas vezes eu pegava aquela argila, eu separava uma parte, eu fazia a folha de uma parreira, né? Ou fazia uma xícara, uma caneca, um copo, um bule. Eu lembro que fazia vaso. Irmão, a gente começava a fazer aquele vaso, pegava aquele vaso, a gente começava a montar por dentro, começava a passar a mão, tinha umas ferramentas, que a gente começava a dar uns formatos diferentes. E a gente fazia, eu olhava assim, ainda não está bom, está meio tortinho do lado, eu lá pegava e acertava até que ficava perfeito. Quando ficava bom, a professora vinha e falava assim: nossa, isso aí foi bem trabalhado, está perfeito. Irmãos, aí depois, o que nós fazíamos ia para um forno de uma temperatura razoavelmente alta. E depois que saía do forno, dava um choque térmico com aquele vaso para não ter brilho. Passava óleo. E depois pintávamos com a cor que nós queríamos. E aí a gente olhava para aquele vaso, né, e falava: nossa, ficou bacana, foi o que fiz. Aleluia.
Aleluia, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, irmãos, eu estou falando isso aqui, passando, que eu ficava feliz com aquilo que eu fiz, ficou bonito. Imagine Deus, quando Ele acabou de fazer o homem, vaso. E Ele achou bom, Ele achou maravilhoso a obra que Ele fez. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é tremendo. E hoje nós vemos, irmãos, que essas coisas estão sendo uma coisa assim, sabe, tão supérflua que o pessoal, aquele valor. Pessoas, estou falando de cristãos que hoje não estão mais frequentando a casa do oleiro, que estão quebrados. Desce à casa do oleiro e lá vou te mostrar como o oleiro faz o vaso e o oleiro está ali na roda, amassando o barro, para dar um formato segundo o teu coração. Aleluia. Que nós venhamos, irmãos, ser segundo o coração de Deus, como foi Davi. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. O homem, o oleiro, fez o vaso segundo o teu coração, segundo o propósito dele. Aleluia, Jesus. E eu fico imaginando, irmão, uma situação na qual eu estava comentando com uma pastora, de vasos que ficam num lugar, num determinado lugar, e quem cuida daquelas plantas, cuida daquele vaso, observa que o que tem dentro daquele vaso, dependendo daquela planta, em determinados lugares, aquela planta não vai, não prospera. Ou a terra que está ali dentro não é uma terra boa. O que tem que fazer? Ou muda o vaso de lugar, ou tira aquela terra que está ali dentro, que não é uma terra fértil, põe uma terra boa, para o que por dentro daquele vaso prospera. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Ô Senhor, sempre quando eu oro, eu falo: Senhor, tira todo o mal que há em mim, para que eu possa ser cheio da tua graça, cheio do teu Espírito. Senhor, eu sou um vaso, eu quero ser cheio disso. Aleluia. A Márcia, minha esposa, ela gosta de mexer com plantas, e põe um vaso aqui, põe um vaso ali. Essa planta aqui não ficou boa aqui, vamos mudar de lugar, vamos colocar ela ali. Tem plantas que gostam de sol, tem plantas que gostam de sombra, tem plantas que gostam de muito vento, tem plantas que pouco vento ou nenhum. Irmãos, e nós somos as mesmas coisas da mão do Senhor. O Senhor começa a mexer, eu vou com esse vaso aqui, eu vou encher ele da minha vontade. Aleluia. E a igreja aqui tem vários vasos. Uns louvam, outros cantam, outros dão glória a Deus, gostam de louvar. Oh, aleluia, glória a Deus, que isso tem que ser uma coisa séria, irmãos. Não digo costumeira, mas uma coisa assim, sabe, constante. Né? Não costume, constante. Porque constante é uma coisa, costumeira é outra. Que nós temos que glorificar o Senhor. Porque há vasos que é para a honra, há vasos que é para a desonra. Assim a palavra do Senhor diz. Aleluia. Irmãos, e voltando ao vaso quebrado. Estava vendo um testemunho de um pastor que ele
vendo uma estrada. E aí ele viu um mendigo. E ele falou, o senhor falou para ele, vai lá. Ele queria R$1. Aí eu falei, vou dar R$1 para ele. Ele falou, não, mas antes de você dar R$1 para ele, fala que eu amo ele. Ele falou, tá bom, Jesus te ama. Amém. Aí ele falou, vou dar R$1. Ele falou, não dá R$1 para ele agora não. Ele tem uma ferida na perna. Levanta a parte da calça dele e põe a mão, ora por ele. Aí ele falou, não, mas põe a mão em cima da ferida. Aleluia. Ele falou, puxa, mas ele colocou a mão em cima da ferida e ali orou. E profetizou a cura naquele homem. Depois disso ele falou, agora vou dar R$1. Não, vou dar R$1 não. Agora abraça ele. Acredito. E diz para ele que eu não esqueci dele. Eu não esqueci dele. Aí ele pegou e abraçou aquele homem. E disse para ele assim que eu os vejo. Aleluia. E ele assim disse. Aí aquele homem começou a chorar e falou, eu era um presbítero. Eu caí. E aí me expulsaram da igreja. E falou todos os processos que ele passou e ele estava naquela situação ali. E ali aquele homem que ele passou começou a ministrar na vida daquele homem. E ali o Senhor pegou, começou a quebrar ele todo por dentro. Aleluia. Ele começou a ser quebrado por dentro. Quando eu vi esse testemunho, eu vim nessa passagem. Quantos vasos quebrados? Quantos vasos que eram cheios da graça? Quantos vasos cheios do Espírito, cheios dos dons, estão quebrados hoje? E o oleiro está convidando, desce na casa do oleiro. O oleiro vai consertar, vai fazer o vaso novo. Que quebra e transforma até que enfim a tua vontade se cumpra em mim. Essa parte é dura. Quando fala assim, irmãos, quando a gente começa a profetizar algo, Senhor, me quebra e faz de novo. Quando falamos assim, irmãos, aí começa a vir tantas provações, tantos desacertos, que começa a florar a nossa alma. Aí a gente começa, Senhor, fazer de novo. Aí tem que ser quebrado para se fazer uma coisa que está ruim. No trabalho, eu sou pedreiro. Às vezes venho dentro de uma casa, a casa está toda bagunçada, toda cheia de trincas. Aí começa a fazer outra vez, começa a ficar tudo novo, até o pouco da pintura. Aí fala, puxa vida, quem disse que aquela casa era assim? Eu peguei a casa da minha sobrinha lá em Santana, a casa parecia uma ruína. Uma mulher entrou lá e falou assim, você vai levar o ano todo para reformar isso aqui? Eu duvido que você acabe. Mas quando eu chegava lá, eu orava, pedia a graça do Senhor, o Senhor me ajuda. Deus pessoas trabalhando aqui no meu lugar. Irmãos, eu levei uns 2 meses e meio, aquela mulher foi lá de novo lá para ver, porque ela tinha uma outra casa para que queria que fosse lá reformar. Quando ela chegou, ela olhou e falou assim, eu não acredito que essa casa está desse jeito agora, porque eu pensei que ia levar o ano inteiro para você reformar essa casa. E a casa já estava toda bonita, toda pintada, com iluminação, tudo nova. Ela olhou para mim, você é um trabalhador, né? Aí eu pensei, falei assim, assim somos nós, irmãos. Do oleiro.
quebrou. Aquele vaso se quebrou. Mas o Senhor deu uma chance para aquele vaso, o renovou novamente, mas deu as condições. Aleluia. E nós temos também essa condição agora, irmãos. Nós temos essa condição, mas nós temos o privilégio de sabermos que Deus, Ele pode nos refazer. Quando as nossas forças estão se acabando, Ele vai renova nossas forças. Quando uma coisa está sendo quebrada, Ele vai lá e faz de novo. E nos volta segundo o seu propósito. Aleluia. Há sempre, irmãos, uma maneira de se consertar determinados vasos. Assim somos nós, irmãos, na mão do grande Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou dizer algo que às vezes a gente vê milagres de pessoas que foram acidentadas e o médico fala assim: esse aí nunca mais vai andar, esse aí vai ficar vegetando pro resto da vida. Eu já vi testemunhos assim. O médico disse, mas só que eles não têm a experiência, não conhecem que o oleiro, ele ajunta os cacos. Ele ajunta os cacos e começa a fazer tudo de novo. Irmãos, já viram vasos feitos com um mosaico? A gente olha assim e fala: esse vaso aqui parece que já foi feito em casa, né? Está tudo bom assim. Mas só que não fica na forma original. Todo mundo sabe que aquele vaso foi quebrado. Mas o Senhor, quando Ele quebra e faz de novo, todo mundo olha e fala: puxa vida, né? O vaso estava feio. Olha como é que ele está bonito. Assim é quando uma pessoa se converte. Antes disso, pessoas deprimentes, pessoas tristes, pessoas amargas, até a sua afeição é uma afeição de olhar assim e falar: meu Deus, que coisa terrível, né? E quando se converte, começa a entrar, sabe? Que entra na casa do oleiro, o oleiro começa a fazer de novo. Daqui uns dias a pessoa fala: nossa, você viu como a pessoa estava? Ela era assim, era assado, a feição dela agora é outra. Parece uma pessoa mais nova. O oleiro foi lá e fez de novo. Entrou no tratamento do oleiro, e o oleiro vai lá e remonta. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou aqui passando várias situações no meu coração, na minha mente, que tem tudo a ver com esse texto. Eu trabalhei numa empresa que lá a gente fazia difusores para grandes empresas, difusores para resfriamento de coisas que passavam por um tratamento de alta temperatura. E nós fazíamos peças que tinha que ter um molde e um contramolde. E ali, dentro daquele molde, a gente começava com o contramolde, colocava aquela matéria-prima ali, colocava ali, enchia todas as lacunas, e depois vinha com o molde e o contramolde, ele era colocado, depois tinha vários parafusos, várias presilhas em volta, e a gente apertava de uma maneira que aquilo ali ficava completamente selado. E num determinado tempo, de um dia para o outro,
A gente ia lá e soltava todos aqueles parafusos, tirava aquele contramolde, aí depois tirava a peça, depois fazia a remoção daquela peça que estava dentro daquele molde. Aí eu olhava assim e via que, puxa, ficou perfeito. Aleluia. Irmãos, esse Deus é muito além disso. É muito além disso. Mas só que tem um porém, irmãos. Tem um detalhe importante. Nós temos que querer. Nós temos que querer ser moldados. Porque Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele respeita a sua língua. Ele respeita as suas decisões, as nossas decisões. Né? Davi, quando ele vacilou, que ele começou a sentir o peso do vacilo, ele se trancou. E ali ele não comeu, não bebeu por vários dias. E ali ele se pôs diante do Senhor, ele se deu a ser quebrado. Se deu a ser quebrado, né? E ele sabia o peso que tinha sobre os ombros. E ele disse: Senhor, pode tirar o meu bem, minha coroa, né? Tudo que ele tinha na mão, mas não retire de mim o teu espírito. Aleluia. Irmãos, seja o que for, seja a circunstância das nossas vidas, seja o que passarmos, irmãos, mas que nós tenhamos sempre, que nós sejamos sempre vasos, mas vasos cheios da graça do Senhor, vasos cheios do azeite, né? Nos esvaziemos de nós, nos esvaziemos de nós, para que nós possamos ser cheios de Deus. Aleluia. Que possamos ser cheios de Deus. Sejamos vasos, vasos para a honra. Há vasos para a desonra, mas que sejamos vasos para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Essa foi a palavra do Senhor hoje no meu coração, irmãos. Que nós venhamos, irmãos, estar sempre na casa do oleiro. Que nós possamos sempre descer na casa do oleiro. Porque há muitos nesse momento estão descendo para outras casas que o oleiro não está lá. Que o que está lá não vai edificar, não vai quebrar e não vai fazer de novo, não vai fazer algo do mínimo, vai destruir aquilo que um dia foi vaso. Louvado seja Deus, eu repito, irmãos, que nós venhamos sempre estar na casa do oleiro. Que o Senhor quer, vai doer aqui, vai doer ali, mas Ele está trabalhando. Me lembrou um homem há muito tempo, muitos anos atrás, em Baiano, que ele foi numa tenda, um missionário, e ele estava ali, um missionário muito usado pela mão do Senhor. Hoje ele já não se encontra mais conosco, ele partiu para o Senhor, esse missionário, o Dr. Brooks. E ali ele começou, era uma tenda, irmãos, era tipo o pessoal fala que era circo, né? Mas era uma tenda feita de lona. E ele começou a pregar a palavra do Senhor ali, um americano, e começou a pregar, e tudo, e Deus usava ele grandemente, irmãos. Era um vaso transbordando da graça de Deus. Irmãos, ele não precisava nem orar, ele colocava a mão, Espírito de Deus ali, Deus fazia a obra. Ou então ele só pronunciava dali do altar, do culto onde estava, improvisava, o Senhor trabalhava, fazia a obra ali. E esse baiano chegou lá com a esposa dele, tudo, ela que foi primeiro para ele, chegou lá. E ele estava assim, muito desconfiado. Quando o missionário chamou ela para lá, para orar por ela lá, e ele veio junto. Aí ele perguntou para ele: você é a esposa dele? Sim.
Aí ela pegou, pôs a mão na esposa dela, ela caiu lá e ficou lá, né? E ele pegou e falou com esse homem, falou assim: olha, fica tranquilo, Deus está fazendo uma obra. Aleluia. Deus está fazendo uma obra. E aquilo, irmãos, no coração dele, ele pensou assim e falou: bom, se Deus está fazendo uma obra, é algo bom. Irmãos, mal sabia que ele se converteu e a esposa dele não. Irmãos, entenderam? A esposa dele foi orada, o missionário olhou por ela, ela caiu, ele ficou desconfiado, olhando para ela. Você é esposo dela? Sim, sou. Fica tranquilo, porque Deus está fazendo uma obra. E aquela palavra soou tão bem no ouvido dele, ele falou: bom, se Deus está fazendo uma obra, é algo bom. Aleluia. E ele ficou tranquilo. Aí ela voltou, liberta, tudo, mas só que ela não se converteu. Mas ele sim. Irmãos, e ele foi fiel até o fim, morreu em diabetes, tudo, mas era um servo fiel ao Senhor. Irmão, ali foi um vaso. O oleiro trabalhou no sentido contrário, segundo o coração dele. Amém, irmãos? Que nós estejamos sempre na mão do oleiro, porque cada dia ele nos molda para algo grande, segundo o coração dele. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Eu quero agradecer por essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui compartilhando com vocês do grande amor, do capricho de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Israel vai louvar um louvor para nós terminar. E
te adorar é o que me sustenta, me de pé eu não vou perder a guerra, te louvarei, aceitação é mais que a terra, posso não ver o amanhã, mas eu que sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim e te adorar é o que me sustenta, ali de pé eu não vou perder a guerra, te louvarei, aceitação é mais que na terra, posso não ver o amanhã, mas eu te sei, esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Passando um tempinho na presença do Senhor. Louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. E a palavra de hoje fala sobre o vaso, né? E vaso quebrado tem que descer na olaria para poder ser feito. Vaso trinca por quê? Tem pedra. Com pedra, areia, vaso trinca. E na nossa vida espiritual não é diferente, né? Vaso trincado, o azeite não vai parar no vaso, vai derramar. Então tem que ser refeito o vaso, ser amassado, né? Para tirar as pedrinhas. O que é as pedrinhas? A pedrinha no vaso de barro é pedra comum, né? Trinca. Mas na nossa vida espiritual, o que é a pedrinha na nossa vida espiritual? É pecado. Aleluia. Por isso que para descer na olaria de Deus, todos os dias nós precisamos descer. Para reconhecer, nós somos pecadores. Senhor, eu sou pecador. Me quebra. Vaso de um vaso novo. Eu quero ser um vaso cheio do poder de Deus, cheio da tua presença. Não me quebra, Senhor. Eu sou pecador, eu sou falho. Então tira toda a pedra de pecado sobre a minha vida. Então a nossa vida espiritual é isso. Do vaso comum, e vaso na olaria, mas nós na olaria de Deus é reconhecer que somos pecadores e pedir para Ele tirar os pecados, os pecadinhos que está sobre a nossa vida, que às vezes atrapalha, né? A palavra é poderosa, é poderosa. Nós vemos a palavra do Senhor espiritualmente, ela é poderosa, ela fala profundo nos nossos corações, né? Reconhecer que somos falhos. Amém? Nós vamos orar? Vamos ficar de pé para orar para nós. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este momento que passamos aqui diante da tua santa presença, Jesus. Quero te louvar, adorar, exaltar o teu nome. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor Deus recebeu a nossa adoração neste lugar, que o céu moveu sobre este lugar nessa manhã. Não importa quantas pessoas estavam aqui, não importa que nós estávamos aqui na tua presença, louvando e adorando e exaltando o teu nome, pedindo, Senhor Deus, a tua bênção para cada um que veio aqui, dos teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, que Deus possa cada um de nós ir para nossas casas, ó Deus, alegres e felizes, e cheios do amor de Cristo nos nossos corações, renovado e fortalecido pelo alimento espiritual que é a tua palavra. Graças te damos, Senhor Deus, muito obrigado. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção, Senhor, para a vida da Bispa Perpétua, que é o anjo deste ministério, ó Deus, e a nossa pastora que está viajando, que, Senhor Deus, levou de a tua mão santa e poderosa nessa viagem, mas que, Senhor Deus, traga ela de novo, a Deus, debaixo da tua mão santa e poderosa, para que ela possa chegar em paz. Como o Senhor Deus levou em paz, ela volta em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo.
no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção para cada um que não vier, mas aonde estiver, receba a bênção, a paz e a alegria do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor Deus, que há um refrigério sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida espiritual, abençoando a nossa vida e a nossa família, e nós temos uma semana abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Estenda as tuas mãos assim. Que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos em paz. Deus abençoe.